Olha, a gente tem aqui uma nação com sede no meio do deserto, uma rocha que de repente jorra água, e logo depois um ataque surpresa. Sabe, à primeira vista parece só mais uma história do livro do Êxodo, né? Mas a coisa é bem mais profunda. Comentários muito antigos mostram que existe uma conexão, uma ligação secreta entre a dúvida daquele povo e a batalha que veio logo em seguida. É isso que transforma um evento histórico numa lição que vale para sempre. E o ponto de partida para tudo isso é uma pergunta bem central. Porque a história que a gente vai mergulhar agora, ela não é só sobre o que aconteceu no passado. É, na verdade, sobre as consequências, às vezes bem pesadas, da dúvida. É por aí que a nossa análise vai começar. Tenta imaginar a cena de verdade. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, sabe? Aquela euforia toda da liberdade. Mas aí eles chegam num lugar chamado Refidim, um deserto total, desolado. E aquela alegria toda acaba rapidinho, porque eles se deparam com uma crise de sobrevivência básica. Simplesmente não tem água, em lugar nenhum. Bom, a primeira reação é super compreensível, né? Eles chegam e exigem: dê-nos água para beber. É um grito de desespero vindo de uma necessidade física óbvia. Só que essa queixa, esse pedido, logo vira uma coisa bem mais profunda. E é aqui que está o coração da crise. A pergunta muda. Não é mais sobre sede, sobre água. Vira um teste direto, um desafio à própria presença de Deus. E a pergunta que eles fazem é essa: Deus está com a gente ou não? É essa pergunta que vai ser o motor de tudo o que acontece a partir de agora. Então tá, eles testaram a fé. Como é que Deus responde a isso? A resposta vem em duas partes. E a primeira delas é um milagre, mas não um milagre qualquer. É um que tem um simbolismo, olha, incrível. Preste atenção na ferramenta que Deus manda Moisés usar. É o mesmo cajado. O mesmíssimo cajado que ele usou para trazer as pragas sobre o Egito. E os comentários antigos eles batem muito nessa tecla. A ideia era mostrar que o poder de Deus para punir e o poder de Deus para prover vinham exatamente do mesmo lugar. A mesma ferramenta simbolizando duas coisas, a justiça de um lado e a misericórdia do outro. E aí, o milagre acontece. Moisés bate na rocha e pronto, a água jorra. Água suficiente para a nação inteira beber. Foi uma resposta direta, poderosa, para a necessidade física deles. Mas e a questão espiritual que eles levantaram? Essa ia ter uma resposta bem diferente. E é aqui que a história fica mais sombria. Imediatamente, logo depois da dúvida do povo, aparece uma consequência. E não é qualquer uma, é uma consequência rápida e bem severa. Uma que liga diretamente à falha espiritual deles, a um ataque físico real. O tempo aqui, a cronologia, é tudo. Os antigos sábios insistem nisso, não é coincidência. O ataque de Amaleque não é uma coisa aleatória que aconteceu. Ele é apresentado como resultado direto daquela vulnerabilidade espiritual que eles mesmos criaram quando perguntaram: Deus está conosco ou não? Para explicar essa conexão, os sábios usam uma parábola sensacional. Pensa assim: um pai está carregando o filho que ele ama nos ombros, dando tudo o que o menino pede. De repente, no meio do caminho, o filho vira para um estranho e pergunta: Ei, você viu meu pai? O pai, ali, carregando ele, fica magoado, claro. E o que ele faz? Põe o filho no chão. E é exatamente nesse momento, com a criança vulnerável no chão, que um cachorro aparece e morde-o. E essa é a chave da parábola. Amaleque era o cachorro. O ataque só foi possível por causa da falha de fé do povo. Quando eles questionaram se Deus estava ali, com eles, foi como se, figurativamente, eles tivessem sido colocados no chão. Ficaram expostos a um perigo que antes simplesmente não conseguia alcançá-los. Bom, isso tudo nos leva para a batalha em si. Uma batalha que, como a gente vai ver, não foi lutada só com espada e lança, não. Ela foi travada principalmente no campo da convicção espiritual. O texto da Bíblia conta uma coisa curiosa. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando ele as abaixava, Amaleque ganhava. Isso leva a gente a uma pergunta óbvia, né? Tinha algum tipo de poder mágico nas mãos do Moisés? O que estava acontecendo ali? A resposta dos sábios é um não bem grande. As mãos levantadas do Moisés não eram a arma. Elas eram, na verdade, um ponto focal, um lembrete. Quando o povo olhava e via as mãos dele apontadas para o céu, eles se lembravam de olhar para cima também, de conectar seus corações e sua fé a Deus.
Era essa fé coletiva, renovada, que estava ganhando a batalha. Aí, tem outro detalhe interessante no texto. Diz que as mãos de Moisés ficaram pesadas e ele se sentou numa pedra. Agora, por que uma pedra? Por que não sentar numa almofada, algo mais confortável? E a resposta para isso é uma lição de liderança fantástica. Os comentários explicam que Moisés se recusou a sentar em algo confortável. Ele escolheu de propósito uma pedra dura para poder compartilhar, fisicamente mesmo, o desconforto do povo dele que estava lá embaixo, lutando. Foi um ato de pura empatia, de solidariedade. Ok, a batalha acaba, Israel vence. Mas a história? Ela tá longe de terminar. Porque o que acontece depois transforma Amaleque de um simples inimigo histórico para um adversário, digamos, metafísico, eterno. Depois da vitória, Deus dá um decreto a Moisés com 4 partes. Primeiro, escreva isso para ser lembrado. Segundo, conte isso para Josué. Terceiro, a promessa de que a memória de Amaleque vai ser totalmente apagada. E quarto, o ponto crucial, um juramento de guerra perpétua contra eles. E é na linguagem desse juramento que mora um segredo profundo. E aqui a gente entra num quebra-cabeça teológico bem legal. A primeira peça é a seguinte. No juramento, a palavra em hebraico para trono de Deus é escrita kes, é uma forma curta. A palavra completa, a forma correta, seria kissê. E essa letra que está faltando não é um erro de digitação, não. A segunda peça está no mesmíssimo versículo. O próprio nome de Deus também aparece de forma abreviada. Em vez de usar as 4 letras sagradas, o texto usa só as 2 primeiras. Então, peraí, 2 palavras super importantes, trono e nome, aparecem incompletas exatamente no mesmo juramento. E quando a gente junta essas 2 peças, a conclusão que o Midrash tira é impressionante. É como se Deus estivesse jurando que, de certa forma, o seu próprio nome e a sua soberania no mundo, que é representada pelo trono, não estarão completos enquanto a memória de Amaleque existir. Amaleque aqui simboliza o mal em sua forma mais pura e racional. E até que isso seja erradicado, algo permanece incompleto. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Uma simples história sobre uma batalha no deserto se transforma numa questão que atravessa o tempo. Ela sugere que a presença plena da divindade no mundo, de alguma forma, depende da nossa luta contínua contra aquelas forças que querem trazer o caos, a dúvida e a crueldade. E essa questão? Bom, ela continua valendo para cada nova geração.